Olá, queridos amigos, pacientes e seguidores do meu canal. As pessoas que estão visualizando, que realmente estão no volume muito bom e que ainda não se inscreveram, se inscrevam, gente. Vamos fazer parte do nosso canal do YouTube, da doutora Oelia Responde. Vai ser um prazer ter vocês aqui pra gente discutir, pra gente tirar dúvidas, né? Pra gente interagir. Continuando o nosso assunto de estrabismo, que na semana passada nós falamos das causas de estrabismo, que vocês viram, é um mundo, né, gente? Estrabismo é um mundo. Eu poderia falar 10 vídeos e ainda seria pouco. Então, por isso, eu quero que vocês realmente interajam e perguntem o que realmente interessa pra vocês pra gente responder. Falando agora das consequências do estrabismo. Então, como é que a gente sente o que é que acontece quando se tem estrabismo? Quando a criança é muito jovem, que não consegue ainda entender o que está acontecendo, muitas vezes os pais é que percebem, por exemplo, um olhinho torto de vez em quando, uma criança que barroa muito nas coisas, uma criança que não consegue fixar o olhar, uma criança que tem dificuldade até para assistir televisão ou ficar olhando um tablet, ela não se interessa, ela não tem muito interesse. Por quê? Muitas vezes durante essa fase ela está tendo uma visão dupla, então ela está difícil de coordenar os movimentos, coordenar a visão. Normalmente são os pais que percebem. Quando a criança fica um pouquinho mais velha, por exemplo, de 4, 5, começa a ir à escola, começa a aprender as letrinhas, o que a gente nota é que a professora começa a perceber que além daquele estrabismo que ela vê de vez em quando, minha criança também tem uma dificuldade na escrita, tem uma dificuldade em fixar o olhar e de leitura, ela cansa logo, ela tem logo muita dificuldade e às vezes não consegue enxergar direito. Nesse caso, é urgente que uma mãe procure o oftalmologista para saber as causas dessa deficiência de visão e desse desvio. Muitas vezes é ocasionado por um tipo de estrabismo que a gente chama de acomodativo, que ele é causado pela falta do grau. Às vezes a criança muito pequena tem um grau maior de hipermetropia, por exemplo, né, tem 4 graus de hipermetropia, e ela consegue, o olhinho dela consegue contrair a musculatura e melhorar a visão, ótimo. Mas como consequência disso, os mesmos musculozinhos que fazem essa acomodação também estão ligados à convergência. Então, quanto mais ela acomoda, ou seja, quanto mais a visão dela melhora, mais o olhinho entorta. Então, essa daí não seria a solução. A solução seria ir para o médico, ele avaliar, ver se realmente tem esse grau e prescrever o óculos, mesmo para crianças de 3, 2, 5, 7 anos. Esses pacientes, você só colocando o óculos correto, que seja próprio para estrabismo, a prescrição de um óculos para estrabismo é diferente de uma prescrição de um óculos comum do dia a dia. Então é muito bom que vocês procurem médicos que estejam habilitados a tratar estrabismo. Isso pode fazer toda a diferença no tratamento. Somente o óculos às vezes pode corrigir todo o problema de visão e de estrabismo. Quanto mais cedo nós colocarmos esse óculos, menos sequelas visuais essa criança vai ter, menos problemas de visão ela vai ficar pro resto da vida. Me deixa triste muitas vezes pacientes que chegam com a criança com 10 anos de idade no consultório, que já teve uma perda de visão, que a gente chama de ambliopia, porque teria que ter usado óculos antes dos 7 anos de idade, né, para ter aquele desenvolvimento cerebral comum, normal. Então essas pessoas que foram informadas que o ideal seria levar a criança depois dos 10 anos, por favor, vamos desmistificar isso aqui agora. Quanto mais cedo o exame na criança, melhor. É tanto que hoje em dia tem o teste do olhinho, né, que é aquele testezinho que o bebê recém-nascido vai no nosso consultório para saber se não tem nenhuma alteração grave que precisa ser tratada naquela hora. Por exemplo, como uma catarata congênita, né? Como alguma retinopatia da prematuridade, que são aquelas degenerações retinianas causadas pela falta de oxigênio ou pelo excesso de oxigênio logo do pós-parto. Então o ideal, quando a criança é prematura, tem que ser feito obrigatoriamente esse exame de fundo de olho para a gente tentar minimizar as consequências da visão. Como eu já disse, o exame tem que ser feito o mais rápido possível. Faz com 1 mês de idade. Depois, não tendo nada, a criança está saudável, está bem, aconselho que leve novamente com 1 ano de idade, para a gente saber se ela não tem nenhuma diferença de grau entre um olhinho e outro. Outra hora também muito importante da criança ir ao oftalmologista é aos 3 aos 4 anos de idade, que é quando ela começa a atividade escolar dela. E, logicamente, a partir dos 4 anos de idade, todo ano, né, durante a idade escolar, é ideal que ela vá ao médico. Se uma criança já tem óculos, né, se a criança já usa óculos
principalmente por conta de um grau forte como o do estrabismo, eu aconselho que ela vá de 6 em 6 meses. Porque o óculos de criança, gente, a gente sabe que com 6 meses já está todo arranhado, já está todo fora da posição, já está todo tortinho. E aquelas crianças precisam de um óculos bem ajustado, né, que não tem arranhões, porque é daquela hora que ela está desenvolvendo a visão cerebral. Então é crucial que ela tenha um óculos sempre bem ajustado, porque o ápice da visão, gente, que se diz quando o olho todo funciona normal, a retina está normal, os músculos estão normais, a córnea está normal, tudo funciona bem. O que a gente pode ter de melhor na visão é aquela visão de profundidade, é o 3D, é a visão tridimensional. Essa visão tridimensional a gente só tem, o ser humano só tem, quando todos os elementos dos olhos funcionam bem e funcionam correto um com o outro, quando eles têm uma harmonia entre os dois. Então, se o estrabismo é uma coisa que quebra essa harmonia, quanto mais cedo ele for tratado, mais fácil a gente desenvolver essa visão tridimensional. Se uma criança é tratada depois dos 7 anos de idade de um estrabismo, dificilmente ela vai ter essa visão de profundidade. Então, para colocar um copo em cima de uma mesa, ela vai ter que no futuro aprender que aquela distância, ela vai ter que aprender por ela mesma, mas ela não vai ter aquela visão tridimensional. Para estacionar um carro, ela vai ter uma noção, mas ela não vai ter a visão tridimensional para colocar o carro na posição. Então, se a gente não quer deixar os nossos filhos com sequelas o resto da vida, né, que poderiam facilitar o dia a dia da vida deles, então nós temos que cuidar desses estrabismos e desses desvios e dessas alterações oculares o mais cedo possível. Uma outra consequência do estrabismo seria exatamente isso que eu falei agora, a diplopia, a visão dupla. Então esses estrabismos que acontecem no adulto, que acontecem abruptamente, o primeiro sintoma do paciente seria a visão dupla. Bom, eu acordei vendo 2 imagens, né? Isso é muito comum no diabetes. Outra causa também que dá essa diplopia como consequência seria os AVCs, né? Pacientes com AVCs, eles podem também desenvolver um estrabismo e uma visão dupla. Outra consequência do estrabismo é uma dificuldade visual, porque muitos estrabismos são consequências de altos graus de miopia, astigmatismo ou hipermetropia. Então esses pacientes, comumente, além do desvio, eles também têm esse erro refracional e também têm essa dificuldade de visão. Outra consequência também são dores de cabeça, né? As pessoas, às vezes, por essa questão de forçar a visão, por ver duplo, muitas vezes são pessoas que passam o tempo todo sentindo muito fortes dores de cabeça, cansaço visual, né? Muitas vezes são pessoas que entram até em depressão, consequência dessa constante visão dupla. O tratamento para esse tipo de estrabismo, por exemplo, a diabetes. A diabetes, se você acorda de manhã e você está com estrabismo, a primeira coisa é você controlar sua diabetes. Isso também pode ser tratado só com tampão, muitas vezes, com exercício, com fisioterapias oculares, para fazer esse olho voltar à movimentação normal. Então, muitas vezes não é nada cirúrgico, é só uma questão de fisioterapia, tampões, né, e orientações médicas. Quando a pessoa tem, por exemplo, um traumatismo craniano por conta de um acidente e depois de 6 meses desse acidente, essa pessoa ainda continua com o estrabismo, mesmo fazendo os tampões, os exercícios, continua com o olhinho estrábico, vendo tendo essa diplopia, então é aconselhável que se opere para colocar o olhinho na posição que realmente veja só uma imagem, né? Outros tipos de estrabismo que são menores, você pode também corrigir a nível de prismas, que são lentes especiais que você bota no óculos, que alinham a imagem. Isso existe também, e você que tem visão dupla, então vá no seu oftalmologista e pergunte qual é o melhor tratamento para o seu estrabismo. Se seja um estrabismo maior, de ângulo maior, que vai chegar então, muito provavelmente a uma cirurgia, é uma anestesia só local. Então você sai já do centro cirúrgico no mesmo período, né, pela manhã ou à tarde, e sai com um curativozinho, no outro dia tira esse curativo e não põe mais. Graças a Deus, hoje em dia é mais simples de ser realizado. Espero que vocês tenham gostado do segundo vídeo de estrabismo, que nós falamos agora de consequências e tratamento. Muito obrigada pela atenção. Gostaria muito que vocês participassem e que vocês se inscrevessem, tá, gente? Muito obrigada.